bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Tô lutando, gente, vou ter que ir no médico. Não sei quanto é, assim, pra pessoa tirar um sinal, assim, logo pelo do olho. E ele já tá grande. Não sei quanto é. Pra tirar um sinal já tá grande. Mas Deus é fiel. Em Salmo 40 diz: esperai com paciência no Senhor. Eu tenho 69 anos. Vou fazer 70. 69. Completa agora. E esse tempo todo eu esperei com paciência no Senhor. Não porque só dizia, não, eu tenho paciência, eu espero, não. É porque é uma palavra que você queira ou não queira, goste ou não goste, você tem que ter. Nesse mundo de meu Deus, se você não tiver paciência, Deus não lhe dê paciência, você não vive. E o bom de tudo é que Deus lhe dá sabedoria. Não adianta você dizer que tem Deus, que Deus está com você, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, se você não obedece. E a palavra de Deus diz, não adianta você orar. Se você orar e não vigiar, é meio que não orar. Que, gente, não é bom a gente amanhecer o dia falando do que não presta. É amanhecer o dia agradecendo a Deus e dizendo obrigado, meu Deus, por tudo que passamos, pelas angústias, pelas tristezas, pela dor. Tem mais gente ruim nesse mundo do que bom. Porque a pessoa que deseja mal aos outros não tem futuro. O futuro é como é a palavra de uma maldição. Mas vai chegar um tempo que aquilo ali vai cair em você mesmo, porque é a palavra de Deus que diz, tudo que você plantar, você colhe. Se você plantar bondade, você vai colher bondade. Se você plantar maldade, você vai colher maldade. Se eu desejo mal para o meu irmão, para o meu próximo, quero que ele morra ou se aconteça alguma coisa, vai acontecer comigo. Pode até acontecer com aquela pessoa, mas vai acontecer comigo também. Né? Porque a palavra de Deus diz que a gente planta e colhe. Porque lá em Mateus 7, né, 21, diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus não quer que você diga que fulano morra. Deus não quer que você diga que vai acontecer uma coisa ruim com ele, não. Deus quer que você deseje bem para ele. Deus quer que você ensine. A palavra de Deus diz,
Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensinar é a gente desejar o que é bom. É falar o que é bom, ensinar. Só que o ser humano hoje, de 1000 se tira um, dois. Eu mesmo todo dia eu peço perdão a Deus das minhas besteiras, dos meus erros, das minhas falhas. Fui uma mãe má, fui. Meus filhos primeiro. Mo, Ninha, Nego, Neguinha, Mocinha. Esses 5 criaturas de Deus sofreram muito, gente, sofreu muito. Porque tinha dia que eu não tinha nada para dar ao meu filho, nada. Eu entrava dentro do mato e só chorava. E chorava escondido para eles não ver. E me ajoelhava dentro do mato e dizia, Deus, se o pai desses meninos não voltar mais, me ajuda eu criar eles. Era assim que eu dizia. Me ajuda eu criar eles. Porque eu era uma mãe ruim. Ruim, sabe o que é uma mãe ruim? Porque meus 5 filhos primeiro sofreu e não foi brincadeira, gente. Meu filho hoje em dia era para ser feliz. Porque sofreram demais. Vocês não sabem a dor que dava no meu coração quando a mocinha dizia, mãe, cadê minha comida? E eu não tinha. Ela era pequenininha, com 2 anos, ia fazer 3, dizia, mãe, comida, cadê a minha comida? E eu não tinha, gente, para dar. Eu só chorava. Eu não tinha Vale Gás, não tinha Bolsa Família, não tinha nada, não tinha ajuda de nada, de R$ 1. Não tinha nada, nada, nada. A única ajuda que eu tinha era que Deus me dava coragem para eu trabalhar. Limpar cana, cortar cana. Humor, linha, nego. Eles iam cada um com a enxadinha. Um ficava para tomar conta dos 2 menores. E os outros 2 iam comigo. Mas era luta, gente. Luta. Sabe o que é luta? Você sabe que é uma pessoa que desobedeci meu pai. Paguei caro. Desobedeci meu pai e minha mãe, paguei caro. Porque meu pai disse na cara do cara que ele não era homem para sustentar a filha de um homem. Mas eu, como já estava cansada, gente, de trabalhar tanto, comecei a trabalhar com 9 anos. Não cheguei nem no meio dos meus estudos, porque eu trabalhava o dia todinho, chegava em casa de noite, tomava banho, ia para a escola, ia de pé, e passava 2 fazendas nas 3, era que era a escola. Por dentro do pasto, da vargem, no mato. E meu pai não parava. Morava um ano num canto, um ano em outro, 6 meses em outro, 3 meses em outro, era assim por vida. Teve uma professora, Joana, que olhou para mim e disse assim, mulher, tu tem uma cabeça tão boa para aprender. Mas o teu pai já vai-se embora? Eu digo, Não estudei 6 meses nesse canto que a professora
era tão boa aí. E ela dizia que eu tinha um futuro se eu começasse a ler muito. Mas ela disse, seu pai já vai-se embora. Eu digo, vai, né? E eu, como uma criança, tinha que acompanhar o meu pai. E não tive esse prazer de estudar. Meu estudo foi a enxada, a caneta, o lápis. E quando o bonitão foi-se embora, me trocou por outra, eu fiquei com meus filhos. Eu depois peguei os meus filhos, levei para casa da mãe dele. Eu digo, olha, você fica aí com os meninos que eu vou trabalhar. E as duas irmãs dele, eu digo, você cuida aí, eu trabalho e trago dinheiro. E eu fui-me embora. Minha tia morava perto de Arapiraca, eu fui para lá. Oxe, quando eu nem soube, né? Eu sonhei que eles tinham dado meu filho. Deram. Eu passei 3 dias com 3 noites andando, empenhando os documentos nos cantos para ter confiança, para dormir em casa de farinha, em casa do povo, para pegar meus filhos de volta. Foi luta. Eu digo com toda a certeza do meu coração, eu fui uma pessoa que sofri muito. Por desobediência, eu sofri muito. Muito. Agora tem um motivo. Nunca desobedeça seu pai e sua mãe. Porque não tem preço. Vai sofrer. Vai, passa o que passar, mas vai sofrer. Vai sofrer e não é pouco não, porque eu sofri, sofri, sofri. Eu sofri tanto que eu acho que fui morar numa fazenda, que o dono da fazenda me conhecia desde pequena e via a minha situação, me ajudava. É, o que eu trabalhava não dava para comprar comida para meus filhos. Ele riscava a conta e vendia de novo. Naquela época, o povo chamava aquelas vendas barracão, né? Eu ia para aquele barracãozinho, que era chamado barracão, mas agora é venda, mercearia. E ele dizia, ó, o dinheiro que a senhora ganhou só deu para pagar tanto, ainda ficou tanto, mas eu vou riscar e a senhora pode comprar. E eu comprava, para dar de comer os meus filhos. Só que só Deus sabe o que eles passaram, gente. Eu não tinha comida todo dia para dar aos meus filhos. Meus filhos são fortes também, porque foi Deus que ajudou meus filhos. Porque eu pedia dentro do mato. Eu não sabia nem o que era Deus. Nem entendia. Nunca peguei nenhuma Bíblia. Não sabia nem como era que pronunciava. Mas entrava dentro do mato. Mas ajoelhava e dizia, Deus, me ajuda. Me ajuda a criar meus filhos. Mas o sofrimento era muito, gente. E eu tenho a mão de Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho a vida, porque Deus disse, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho esse Jesus dentro de mim. Porque se eu não tivesse, eu não estaria mais viva. A palavra de Deus diz que a gente não pode murmurar.
Eu não estou murmurando, eu só estou falando porque foi difícil, gente. Eu sofri tanto no tempo de eu pequena. Sofri no tempo de eu velha, adulta. E sofro no tempo de eu velha. Mas a minha confiança em Deus é grande. E eu confio em Deus. Porque se tem uma pessoa no mundo que vive pela misericórdia de Deus, sou eu. Não tenho nada de bom para ninguém me perseguir. Não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a vida. Mas tem gente que diz que eu não presto, né? Eu nasci, não, passei uns tempos, né? Me criei, virei adulta e depois vim para Paripueira, criei meus filhos em Paripueira, Alagoas, Maceió. Criei meus filhos em Paripueira. E achei uma pessoa que me ajudasse também na Paripueira, criar meus filhos, mas foi errado. Foi errado porque era uma pessoa que, às vezes a pessoa diz, olha, quem faz aqui, paga aqui mesmo. Não é quando morre, não. Vai, aí quando morreu você vai prestar conta com Deus. Não, é engano. Você vai prestar é aqui. Não tem nada para você prestar com Deus. Deus você já vai para o advogado já. Aqui onde a gente paga o que deve. Mas graças a Deus que até agora eu tenho conseguido chegar assim mesmo. Deus me sustentando. E eu estou indo. Mas peço a Deus que tome conta do meu filho. Peço a Deus que livre meu filho. Eu, a coisa mais terrível que eu acho na minha vida é uma pessoa morrer sem a gente estar perto para dar um apoio, botar a mão, dar uma palavra, nem pelo menos assim. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus cuide de você. A pessoa está ali na mão de desconhecido, não sabe se todos gostam, todos não gostam. Mas é muito difícil. Por isso que eu digo, meu Deus, Deus sabe os meus pedidos que eu faço para Ele. E tenho certeza que Ele vai cumprir. É Deus e eu. E eu tenho certeza, porque até agora Deus me sustentou. Até agora Ele tem me sustentado. E eu digo para vocês isso. Não tem outra saída, nem outro caminho, nem outro lugar. É você se agarrar com Deus. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode assistir esse vídeo todo de uma vez, assista de 2 vezes, de 3. Mas lembra do nosso Criador, do nosso Deus. É Ele que nos guia, que nos guarda, que nos dá força, conforto. É Ele quem cuida de nós, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Mas a gente somos de Deus. E Deus te abençoe e te dê
um período aí de feriado que vem à frente aí, por Deus dê livramento a vocês tudo. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas noras, meus genros. Que Deus abençoe todos. Que o Espírito Santo de Deus dê livramento a todos